Nas últimas 48 horas, a gente tem visto a briga, a treta entre o Xandão e o Elon Musk. Tem muita gente rindo, fazendo piada, só que o assunto é sério, o assunto é bem sério. Não, o Elon Musk não tomou para dormir e deu uma surtada. Na verdade, o Elon Musk está fazendo de forma muito bem pensada esse processo de tentativa de desrespeitar a Suprema Corte Brasileira, deslegitimar a Suprema Corte Brasileira, porque o Elon Musk, para quem não sabe, faz parte do que a gente chama de extrema-direita internacional. Quando a gente fala de extrema-direita, muita gente acha que a gente está falando de um movimento nacional que está ligado ao bolsonarismo e pronto, acabou. Não, está muito longe disso e é muito maior do que isso. A extrema-direita internacional ela é extremamente organizada e a gente começou a abrir o olho, ver o tamanho do problema lá em 2016, na eleição do Trump, que utilizou bastante as redes sociais para manipular o processo eleitoral. Hoje a gente já sabe que a indústria de fake news ela não é amadora, ela é uma superestrutura, super organizada e com vários tentáculos internacionais. E a extrema-direita ela tem vários representantes no mundo todo. Ela tem o Trump nos Estados Unidos, tem o Orbán na Hungria, tem o Netanyahu, Israel. A gente tem vários países com várias lideranças de extrema-direita. Milei na Argentina, o Equador também está com presidente de extrema-direita. E uma das características da extrema-direita é que eles querem poder a todo custo e o Estado organizado atrapalha bastante esse poder a todo custo. Eles não são só contra um processo de Estado ajudando as pessoas, um Estado de bem-estar social. Eles são contra o que a gente entende como Estado. Sim, sabe o Estado moderno que vem lá com o contrato social onde diz todos nós temos direitos políticos e direitos civis? Então, eles não gostam disso. E a melhor maneira de acabar com esse Estado e refundar o Estado deles é colapsar os Estados. A gente observa essa tentativa de colapso em vários países. E aí o que a gente vê é que são governos que vão virando governos totalitários. Para quê? Para restringir os direitos da população. O que acontece no Brasil é que o Brasil foi um dos poucos países que conseguiu vencer a ascensão da extrema-direita pelo voto. E isso só foi possível porque houve um amplo trabalho da Suprema Corte Brasileira para controlar os delírios da extrema-direita e o descontrole dela, principalmente nas redes sociais. E aí, como consequência disso, a gente está tendo esse piti aqui, que não é só um pitizinho não, é coisa grave. É sempre bom lembrar que a extrema-direita brasileira não aceitou perder nas urnas e tentou fazer um golpe de Estado. O golpe de Estado hoje que está sendo julgado. Então, olha só a situação. Eles tentaram por 2 vezes tomar o poder e as 2 vezes eles foram impedidos. E eles foram impedidos pelo STF. E qual é a grande imagem do STF nesse termo das questões eleitorais? Alexandre de Moraes. Então agora, eles estão vendendo internacionalmente que o Alexandre de Moraes é um juiz despótico, um déspota, uma pessoa perigosíssima que está corroendo a democracia brasileira e levando a uma estrutura totalitária. É tudo uma grande narrativa, mas é uma narrativa que tem tentáculos. Então começou com Musk, depois a gente viu deputados americanos falando sobre o assunto, e aí ontem, por exemplo, tinha um filósofo da extrema-direita russa falando sobre isso. E eles não falam porque olharam na internet e falaram assim, esse assunto é legal, vou dar um palpite. Não, gente, é porque o objetivo é vender para o mundo que a democracia brasileira está ruindo, que a democracia brasileira está acabando e o sistema totalitário de esquerda assumiu o poder. E sempre quando vem com esse papinho de um país precisa de democracia, a gente sabe muito bem o que acontece. Intervenção na nossa soberania. É como se fosse uma nova roupagem do fantasma comunista da década de 60. É exatamente isso. É uma nova roupagem do fantasma comunista da década de 60. O fato é que, primeiro, se invalida soberanias, depois se invalida estados. E aí, a tendência é você cada vez mais interferir nesse processo. O Musk não comprou o X porque ele acordou de manhã e falou assim, deve ser maneiro ter uma rede social, né? Não, gente, porque nesse novo mundo não são mais as ideologias que importam. O que vale mesmo é a comunicação. É a comunicação que manipula o mundo. É a comunicação que domina o mundo. E é uma comunicação virtual que é muito difícil de controlar porque ele é muito veloz. E o Musk, sabendo disso, ele sabia que tendo uma grande rede social na mão, ele poderia manipular esse processo eleitoral. Os processos eleitorais. Não é à toa, por exemplo, que os Estados Unidos quer banir esta rede de lá. Por quê? Porque eles sabem que quem tem controle sobre as redes sociais tem controle sobre poder e sobre política. O fato é que a gente pode rir e se divertir dessa história do Musk, mas essa história é bem séria. Na verdade, é pra gente ficar, bem alerta vermelho, que as coisas vão ficar mais tensas aqui no continente sul-americano. E não se engane, essa briga toda tem relação com uma nova organização mundial que está rolando aí e que o Brasil está tomando a frente junto com a China.